já compartilho já. Primeiro, deixa eu só agradecer aí a presença de todos. Sejam muito bem-vindos, obrigado por participarem. Na verdade, a gente vai bater um papo sobre os inteiros postais que não estão ainda classificados, que todos nós temos, com certeza, em casa, guardadinhos. E eu não posso chamar de palestra, vai ser um bate-papo, daqui a pouco vai ser muito rápido, o pessoal abre os microfones e a gente vai conversar o porquê deles não estarem, até agora, não terem a mesma importância que os anteriores têm. Então, vamos lá? Vocês estão vendo a tela? Sim. Igor? Oi, Igor. Oi, tá me ouvindo? Eu tô. Então, sim, a gente vê sua tela. Vê direitinho aí? Direitinho. Deixa eu Então, vamos lá. aproveitar e te dar uma boa noite, bem-vindo. Obrigado, Miguel, pela disponibilidade. Nosso ex-presidente e atual vice-presidente da SPP. Obrigado pela disponibilidade e aceite do convite de poder participar e conversar um pouquinho com a gente. Fique à vontade, já se fez a sua apresentação, então manda bala. Então é isso aí, gente. O intuito, eu vou acabar lendo o que eu escrevi dessa apresentação, mostrar que muito material filatélico brasileiro ainda precisa ser devidamente estudado. Numa última reunião, a gente batendo papo sobre numismática, filatelia e tal, o Reinaldo defendeu a tese que a filatelia ela tem um algo mais. E eu concordo, porque esse algo mais é muito grande, e é tão grande que muita coisa ainda não foi devidamente observada. E uma das coisas que o pessoal não deu muita atenção, e também ouço muita gente falando que filatelia vai até os anos 50, até os anos 60, talvez, e não é verdade. Eu tenho me divertido muito com material moderno, material... No Xavier está lembrado que eu colecionava, fui cliente da Dona Miriam, então eu comprava selo com barquinho, selo de flora, e aquela coisa toda para envelope, ou por um bilhete postal, por um inteiro postal, ou por um aerograma. E aí fiquei sócio da SPP em 1995, e aí comecei a colecionar selos. Então, eu acho tudo muito legal, sabe? O Império é fantástico, os clássicos são muito legais, tudo é muito legal. Mas muita coisa que ainda não está classificada ou que é muito recente, não se dá atenção. Então, eu tenho uma coleção temática que eu gosto muito, mas não consigo montar. Já apresentei ela uma ou duas vezes, mas apresentei por apresentar, porque é uma coleção muito difícil. Não só o material é um pouco mais caro, e difícil, eu não consigo encaixar a coleção no tema que eu escolhi, que é a da Segunda Guerra, que é colaboração e resistência. Eu já escrevi artigo, já fiz um monte de coisa, mas ela eu não consigo. E eu consegui montar uma coleção que me deu um prazer imenso de montar, que foi a dos selos Macquins da Inglaterra. Pô, uma coleção moderna, né? Ela começa em 67, então ela é relativamente moderna, e tem tanto material, mas tanto material, que é divertido. E o material não é tão caro, apesar que essas últimas emissões inglesas, né, que a Dona Elizabeth, que ela vai aí outro dia, todo mundo na pandemia, ela está lá no Castelinho andando de cavalo. Pô, essa mulher vai viver 1000 anos. E a minha coleção não vai ter fim. Eu pensei que não ia durar tanto. É capaz de eu ir antes dela. Mas me diverti muito com material moderno. Os aerogramas, a mesma coisa. Quando eu comecei a juntar material na SPP, num bate-papo nosso, vamos fazer... esses aerogramas não é inteiro postal? É inteiro postal. Então, se é inteiro postal, por que não está classificado? Vamos fazer isso. Aí comecei a classificar, fiquei sabendo que o doutor Elion e o Reinaldo Macedo já faziam isso também há um longo tempo.
E depois o senhor Júlio, Deus o tenha, já faleceu, Júlio Bueno, o nosso, a gente chamava ele de Batman, né? Porque ele colecionava os morcegos e tal. Também entrou, e já existe um grande número de pessoas fazendo os aerogramas. Então, o que eu acho legal é isso. Quando você joga um material filatélico e vê que, às vezes, por desconhecimento, a pessoa não coleciona, não deu atenção. E, de repente, vira uma bola de neve, que a gente tem visto aí muita gente procurando esse material. Então, como eu disse antes, já agradecendo a toda a SPP, que dentro da SPP eu acabo, até o material, os aerogramas mesmo, vieram praticamente, cada um me trouxe, olha, tenho esse, no final eu consegui listar, assim, basicamente, todos os aerogramas brasileiros. Tem uma falha aqui, aí o Reinaldo Macedo, ele me ajuda a corrigir onde tem as faltas. Então vamos agora para o que eu me propus a mostrar, que são inteiros postais, mas são hoje, só vou apresentar os envelopes. Os primeiros 4 inteiros postais que eu vou mostrar, que eu considero modernos, porque do último inteiro postal, envelope catalogado, até esses, se passaram 43 anos. Então, durante 43 anos, não tivemos envelopes pré-postalizados, né? Inteiros postais, envelopes. Então, no volume, os primeiros, esses 4 primeiros classificados, apareceram pela primeira vez no volume 4 de inteiros postais, lançado em 94, do catálogo do RHM, onde aparecem os três. A última emissão de envelopes foi em 1935. Aí eles aparecem novamente em 78, que é o envelope comemorativo ao Campeonato Mundial de Futebol, da Copa do Mundo de 78. Foi na Argentina, se não me engano, acho que foi. E mais 2 envelopes com selo fixo laranja, tá explicado, que seria o EN 87 e 88. Aí depois aparecem novamente com uma atualização no RHM de 2013, já aparece mais um inteiro postal envelope, que ele é citado, mas não tem a imagem. Aliás, exatamente. Ele em 2013 ele não é citado. No 2016 já aparece mais um, não tem imagem, mas ele é citado, que é do Globo do Brasil, do Globo da Bandeira. Então, deixa eu mostrar logo, são esses aqui. Todos esses, aqui eu pus uma variedadezinha, né, porque é a mudança do CEP de 4 de 5 números para 7 números, né? Só como a título de curiosidade. Mas esse aqui, o seu Mário, que está assistindo a gente aqui, ele fez ele me cedeu uma caixa desse tipo de material. Então, tem N variedades, N papéis, N fosforescências, muita coisa. E no catálogo de 2016, ele já está bem diluído, já está bem estudado esse aqui. Eu não sei se a setinha está aparecendo para todo mundo, mas esse aqui já foi bem estudado. Esse também tem variações, e esse é o que foi incluído por último. Então, até aqui, está tudo muito bem, está tudo muito bom, está tudo no catálogo. Esse é o da franquia da Argentina, da Copa do Mundo. Então, eu não coloquei aqui para fazer um estudo, olha, tem isso, tem aquilo. Não, a ideia é mostrar o que a gente ainda pode juntar e agregar como material para futuramente, sim, aí se listarem, olha, temos esses todos, tal. Isso foi feito com os cartões postais, eu não sei se chama de cartão ou de bilhete postal, acho que é cartão postal. Uns modernos já foi bem classificado. Falta alguma coisa, mas já está bem estudado. E os envelopes vão lá. Então, os primeiros que eu vou mostrar, eu chamo eles de regulares. Tipo esses 3 vermelhinhos aqui, eles são regulares. Eles foram criados para facilitar a vida
do cara que escreve uma carta. Ele escreve lá a carta dele, vai no correio, já compra o envelope, põe dentro, ele já o envelope e o selo junto, já facilita a vida. Então, eu chamo de regulares, aqueles que foram feitos mesmo com essa função. Eles não comemoram absolutamente nada, né? São pré-franqueados. Esse mesmo da bolinha 100% Brasil, podemos dizer que seria assim, o fanismo, comemorar alguma coisa, ou pró-pátria, alguma coisa desse tipo, mas não são verdadeiramente comemorativos. Então, vamos lá. Eu tenho esse modelo, então, ele foi circulado, está aqui bem grandão, né? Em 2008, ganhei do compadre do seu Cláudio Neumann. Ele é muito bonito, nunca achei um novo para comprar, porque eu gosto, na verdade, esse tipo de material eu gosto, eu sei que vai ter um monte de gente que vai discordar de mim, não, o usado é mais legal, tal. Mas eu acho que para a gente montar um catálogo, tal, é legal você ter um material novo. Então, esses que eu vou apresentar agora na sequência, todos que vocês verem que estão carimbados é porque eu não tenho novo. Porque se tivesse novo, eu preferia usar o novo para mostrar com detalhes, tá? Mas eu consegui fazer o recortezinho aqui, então, tá vendo? Pré-pago é um inteiro postal. Esse aí é circulado em 88, mas eu não sei quando ele foi lançado. Eu tenho mais um ou outro usado também, com data de 2008. Anterior a essa data eu não tenho. Então, não tenho conhecimento para poder falar, olha, ele foi lançado em tal ano. Isso é que vai ser legal, porque vai despertar, todo mundo vai procurar o que tem em casa. Oh, achei um de 2007, eu achei um de 2004. Então, a gente teria que procurar os circulados até para saber a data. Já procurei nas revistas, nas COFs, naquelas informativas do Correio, mas não vi o lançamento quando foi, então não tenho conhecimento. Então, esse é um modelo, esse é um outro modelo, que vocês estão vendo aí, ó. Esse é um envelope bacana, hein? Enviado para a SPP, registrado, então ele tem um acréscimo do porte de 5,20, franquia mecânica, muito bonita, o Somário gosta muito disso, mas atrapalhou todo o envelopezinho aqui para mostrar. Mas dá para ver que é um envelope bacana, tá? Um desenho de um envelope estilizado assim, bonitinho, e o pré-pago é outro inteiro. Esse também, não tem o novo, também é uma pomba, pode ser temático também, né? Esse aí tem uma pomba levando um envelopezinho, pré-pago, território brasileiro, esse é da Globo Rural. A gente vê como é que é a coisa. Eu comecei a colecionar em 95 e eu tinha uma prima que trabalhava na Editora Globo, rapaz. Ela trabalhava naquela revista, a revista de ciência que tem lá, né? Mas trabalhava lá dentro, né? Quando eu me lembrei de falar para ela, pô, vai bastante envelope aí para as revistas, tal. Ela falou, vai um monte, tal. Falou, pô, traz alguma coisa para mim. Pô, 1 ano depois, ou 2 anos, ela se aposentou. Quer dizer, foi muito pouco tempo que eu consegui pegar envelope circulado. E ela se aposentou nova, ela começou a trabalhar muito cedo, ela deve ter 1 ou 2 anos a mais do que eu, mas ela já se aposentou há algum tempo. Imagina a quantidade de material que eu podia ter juntado, né? Porque ela tem, vocês vão ver aí envelopes do Globo Rural, da pequenas empresas, grandes negócios e etc. Mas isso não é o caso agora. Já veio, já falei, pronto. Então, esse é outro modelo. Esse eu tenho novo. Esse tem uma característica interessante, porque essa imagem... Ops, eu já passei para o outro. Essa imagem foi usada naquele outro inteiro postal não catalogado do Círio de Nazaré, que você comprava um kit, não sei se todo mundo teve acesso, tem conhecimento desse aí, você comprava um kit, vinham 5 cartões postais, infelizmente, esses 5 cartões postais não eram inteiros postais, e 5 envelopes, esses sim inteiros postais, pré-franqueados, e vinha mais um bloquinho de papel para escrever carta. E não sei se vinha mais alguma coisa, mas depois que acabar aqui, se alguém quiser, eu procuro aqui, acho. Procuro não, já sei até onde está, mas eu pego lá para ver se tinha mais alguma coisa fora isso. Então, esse é mais um. Esse
já é uma carta mundial, também é um inteiro postal, taxa paga, tal, que servia para você mandar carta para... Esse ainda se encontra ali na agência central lá de São Paulo, pelo menos, a gente ainda encontra alguma coisa. Não é muito, não sei se foi muito difundido, não. Já vi circulado, mas é um inteiro postal que servia para mandar carta, acho que para qualquer parte do mundo, né? Carta mundial, pela lógica, vai para o mundo inteiro. Também é um inteiro feito para circular, não comemorativo. Assim, tem o globo terrestre, entra numa temática, talvez, aí de planeta, sei lá, mas não, eu acho que ele foi feito com o intuito mesmo de cumprir a função dele, de pôr a carta dentro e economizar o tempo de comprar o selo. Esse já é um comemorativo, pré-selado, tal, da 21ª Exposição Nacional de Orquídeas em 2002. Também, ó, tá vendo? Esse é da Pequenas Empresas que foi circulado, bonitinho e tal. Eu também não tenho ideia. 2002, ele é datado de 2002, só pode ser de 2002. Esse a gente não vai ter dúvida de quando foi lançado. É um inteiro postal também, esse sim, temático, puramente temático, creio eu, porque tem as orquídeas, tem até uma coleção famosa de orquídea, que todo mundo cita na temática, né? E é um belo envelope, bonitinho, pena que a letra do cara que escreveu também não é lá grande coisa, né? Mas o envelope é muito bonito. É um envelope temático e oficial dos Correios. Não sei se foi vendido só nessa exposição ou se tinha na agência para comprar. Isso aí vocês vão falar depois que eu terminar. Esse, sim, esse tem a imagem daquela exposição que teve no Centro-Sul, se não me engano, Mato Grosso, alguma coisa assim, em 2001, né? Fácil, porque está marcado no selo, então é 2001 também. Vocês repararam que não está na ordem cronológica, porque como eu não sabia dos primeiros, então eu falei, vamos pondo aí e a gente vai batendo papo. Então o anterior é 2002, creio eu, e esse seria de 2001, ou ambos são de 2001, né? Porque a temática flora, de repente, na própria exposição, tinha essa exposição de orquídea. Isso aí alguém vai me falar depois que eu terminar de falar aqui. Temos esse também, esse é comemorativo aos 500 anos da descoberta, então ele é de 2000, né? Ou 99, às vezes lançaram em 99 e coisa, mas não tenho ideia do coisa. Também não pesquisei muito, viu, gente? Eu fui juntando material, eu tenho hoje aproximadamente uns 120 envelopes, que eu não vou mostrar tudo aí, podem ficar tranquilos, vou mostrar um exemplo do exemplo e do exemplo. Então, eu tenho mais ou menos isso, mas ficaria muito cansativo, né? Com certeza, ficar mostrando todos. Então, eu estou mostrando alguns exemplos que eu separei por uma ordem que só eu mesmo sei lá, eu não sei nem que ordem foi, mas foi numa ordem mais ou menos assim. Então, tem esse dos 500 anos, temos mais esse aqui das ararinhas aí, arara, isso é arara? É arara, né? Papagaio colorido, não, arara. 2002 também tenho dúvida, porque ele é mais ou menos parecido com aqueles últimos que eu já mostrei. Também não é muito difícil, não. Eu acho que ainda tem para vender aí nas agências do Correio, lá na Central. Não me lembro, eu me lembro, aliás, de ter visto lá, mas eu não sei se ainda tem. Então, também esse também é fauna, né? Mas não diz a que veio. Ele é bonito, mas não tem e não é particular. Esse aí, esse é do seu Mário, enviado para o seu Mário, de Ferraz de Vasconcelos, tal. Também é da Copa do Mundo, da França, né? É de 98, apesar de ter sido circulado em 2003. É 2003. É oficial, mas esse também entra nos temáticos de futebol, Copa do Mundo, etc. e tal. Infelizmente, ele não está circulado na data correta, mas é um envelope circulado. É um inteiro postal circulado. E aí, dessa primeira fase, esse é o último que eu apresento, né? Que eu só tenho realmente
esses que eu mostrei, essa primeira leva, eu tenho 1 de cada, 2 de cada, os primeiros que já estão classificados, aqueles vermelhinhos que apresentei no primeiro, pô, aqueles têm uma porrada, porque o seu Mário que me deu um monte, deu uma caixa para separar aquilo lá. Então, eu não tenho. Agora, os outros mais recentes que eu mostrei, depois daqueles, eu tenho 1 ou 2 de cada e olhe lá. Esse eu tenho mais, porque esse ainda está sendo vendido no correio. Então, é o último dessa fase, desse tipo que eu falo, que são regulares. Aí, não, o último é esse aí, aquele é o não, esse saiu antes do anterior, mas eu vou complicar a vida de todo mundo. Mas esse é o que eu falei do Círio de Nazaré. Aqui eu dei uma escurecida um pouco no PowerPoint, no Photoshop, dei uma escurecida nele, mas é porque ele estava muito claro, né? E o scanner, mesmo com 300 dpi, ficou muito claro. Então, esse é o jogo que veio no Círio de Nazaré. Vocês viram que essa imagem foi usada naquele outro inteiro postal que eu mostrei no começo, naquele primeiro envelope que eu mostrei. Então, é um dos que vieram naquele jogo, que depois, se alguém tiver curiosidade, eu pego para mostrar. Mas é muito legal. Vieram 5, então eu tenho 5 desses aí. Esses também são muito conhecidos, né? Do Mickey Mouse. São 4 modelos. Eu escaneei os 4, tá mostrando aqui. 2 tem logo do Correio, 2 tem logo do Mickey. Os selos são aparentemente iguais. O Reinaldo Macedo tem uma coleção muito legal de aerograma e envelope. Ele tem lá prova, ele já mostrou algumas vezes, é muito legal. E eu acho que ele marcou uma apresentação também sobre Mickey Mouse na filateria brasileira, ou na filateria em geral, que vai ser muito legal de ver. Então, são mais 4 inteiros postais oficiais dos Correios, que também não estão lá classificadinhos. Comemorativo ao Natal, são os primeiros modelos comemorativos ao Natal em inteiros postais, envelopes, né? Pelo menos no meu conhecimento, são os 2 mais antiguinhos, tal, que dão início a uma série que vai até hoje. São esses 2 modelos, eles também têm a fosforescência, todos esses detalhes. Eu não entro muito nesse tópico de estudar direitinho, tal, porque a gente não tem quantidade de material suficiente. Olha, fosforescência tal e tal, então eu não coloquei nem a mínima. Então, provavelmente vocês vão olhar no de vocês, esse material não é um material difícil, muita gente tem, então tem lá, ele não falou da fosforescência. Não falei porque a gente não tem a noite toda para ficar em detalhes, só estou mostrando as peças para a gente ver a quantidade de material que ainda precisa ser estudado. Então, quer dizer, a gente que se interessar por esse tipo de material, vamos se aglutinando, e aí, olha, eu tenho isso, você não mostrou, mas você tem, olha, isso aqui eu tenho na data tal, e por aí vai. Então, são comemorativos ao Natal, e essa já é a fase mais moderna, eu digo assim, dos comemorativos de Natal, já é a fase atual. Pô, só desse modelito aí, desse estilo, né, que todos eles são diferentes, eu devo ter pelo menos uns 60 diferentes, só comemorativos ao Natal. Tem um aqui que talvez seja o mais antigo, eu não tenho ele, mas eu me lembro de ter visto, e alguém depois vai comentar, que era um envelope em formato maior e tinha uma árvore de Natal dentro, de papelão, que você montava ela. Era um negócio muito bonito. E na época eu não dei atenção àquilo, falei, não cabe numa coleção uma folha de papel A4, isso não é. Mal sabia eu que eu ia montar coleção em folha de A3. Olha, caberia certinho aquele envelope, bonitão, né, caso fosse expor. Né? Então, essa fase mais moderna agora já tem um monte deles, são muito bonitos. E eu acho que a primeira coisa na filatelia que chama atenção é a beleza do material. Então, o Correio fez uma sequência e já parou, porque nos últimos anos não fizeram nem aerogramas, nem fizeram esses
esses cartões novos. A gente acha alguns no correio ainda, mas já que foram lançados há 2, 3 anos. Tal. Do ano atual, mesmo, por exemplo, no final de 2019, eu fui no correio, chegou alguma coisa de aerograma, de inteiro postal, de cartão postal, não, nada. Então, vamos ver quando volta isso de novo. Tomara que não demore os 43 anos que demoraram dessa última vez. Aí temos para o Dia das Mães, também, são vários, eu peguei 2 exemplos lá que é certeza que é para o Dia das Mães, porque tem alguns que às vezes a imagem postal não quer dizer nada com o cartão. Aí você olha dentro, o cartão que vem dentro, vem lá, Feliz Dia das Mães, Feliz Dia dos Pais, ou Dia dos Namorados, e a imagem não é tão assim descarada, igual nesses 2 aí. Ô mãe, pô, é Dia das Mães, não tenha dúvida, né? Aí tem o dos pais, por exemplo, esse aqui tem uma bola, mas hoje em dia as meninas também jogam bola, não quer dizer nada, mas dentro o cartão diz Feliz Dia dos Pais, tal e coisa. Então temos Natal, mãe, pai, namorados, também não preciso nem por quê, porque as imagens falam por si só. E aí temos de aniversário, felicitações diversas, né? Aí está sempre felicidades, tá, mas tem um bolinho, é aniversário. O outro tem um presente, provavelmente de aniversário também. Esses títulos que eu dou nem sempre condizem com o que eu estou mostrando, né? Mas é o que eu falo, pô, chego à conclusão que é isso, que é uma conclusão até óbvia. E aí temos essa série muito legal, que são disposições filatélicas. Esse eu coloquei todos os que eu tenho. Então, no outro slide tem mais alguns, que são oficiais do Correio também, relativo a exposições. Então, temos aqui a Subrapex, temos a exposição lá da FEFIBRA, lá em Vila Rica, né? Exposição filatélica de Vila Rica, que eu e o Reinaldo Jacó participamos, né, Reinaldo? Lembra? Mas podia ter, olha, ardido não. Coisa que na época havia uma rivalidade enorme na filatelia brasileira. Temos da Nordex, 2009, e aquele que eu mostrei, aqueles envelopes, tá vendo? Tem esse inteirão postal gigantesco aqui, gigantesco não, grandão, diferente do envelope. Então, provavelmente eles foram, esse foi circulado em 2001, né? A exposição acho que foi em 2001, se eu não me engano, não me atentei a isso. Então, aqueles provavelmente também devem ser de 2001. Então, tenho esses 4 e tenho mais esses 3. Esse mais recente da Brasiliana, aqui mais um presente do seu Mário, que é do Ceará, essa exposição filatélica 400 anos do Ceará. Aliás, vai ter um desses circulado no nosso leilão da Sociedade Filatélica Paulista, que será sábado agora, não percam. É uma merchandising que eu fiz agora, só para passar o tempo. E esse da Brapex, da 10ª Brapex. Então, esses eu tenho. Também são inteiros postais de exposições filatélicas. Também podemos ter um capítulo, na hora que alguém for montar o estudo, ou que for realmente classificar tudo, pode ter um capítulo também para exposições. Eu só tenho esses, aí eu pus todos os que eu tenho, nesse padrão, né? E o Reinaldo tinha comentado comigo, tomara que ele não tenha chegado aí ainda, que ele tinha mais uma porrada de negócio de exposição. Então, para vocês verem que a gente pode chegar longe com isso. E aí, vamos para o que eu considero os mais interessantes que eu tenho, talvez, eu não sei se todo mundo conhece, são os inteiros postais da internet. Vai me perguntar que porra é essa? É da internet, uai. Eu sei que eu recebi esse aqui eu recebi em 2010, este modelito. Eu era, na época, tinha o orgulho de ser presidente da Sociedade Filatélica Paulista em 2010. Então, o diretor do Correio mandou nominar ao senhor Miguel aqui mesmo, com o meu endereço aqui na... Caramba, onde... Que diabo é isso, né? Aí vi lá, está escrito, né? Cartão de Natal via internet, era um sistema que o Correio tinha tal. E aí, num desses leilões, eu acabei comprando um outro modelo, diferente desse, né? Dá para ver, né? Não preciso nem falar, fico falando coisa aqui. E que é igual,
né, que é o mesmo sistema, e esse eu consegui comprar, eu não sei se comprei no correio também, ou se foi num dos leilões, eu sei que eu tenho ele. Então, é 2 modelos, são inteiros postais também, tá lá. Taxa paga, foi pela internet, não importa, mas eu acredito que são os 2 mais diferentinhos, assim, que eu tenho, que não... Esses realmente você não vê rodando por aí, então, quer dizer, são um pouquinho mais difíceis, talvez, não tenho certeza. Então, gente, é mais ou menos isso que eu tinha para apresentar. Ah, não, esqueci. Aí temos os particulares, olha que beleza. O Rubem falou outro dia, eu assisti uma apresentação do Rubem puxa, eu esqueci o nome agora, velho. Eu vou ficar igual minha mãe. Aliás, o que eu estou fazendo aqui mesmo? Acabei esquecendo. Porque minha mãe tem Alzheimer, tadinha, está com 90, mas eu só tenho 60, 59. E já estou esquecendo. Então, eu participei de um bate-papo lá com o Rubem, que ele fez uma palestra muito interessante sobre um bloco do Brasil. Ela podia repetir essa palestra aqui no nosso grupo. E eu tinha um desses. Esses são particulares, gente. Isso aí, o cara pode ter. Vão juntando. Apareceu, o cara guarda. Apareceu, o cara guarda. Pô, é legal. Mas a quantidade desse material é muito grande. Eu não tinha nem ideia, não ia nem comentar isso, mas eu batendo papo com o Reinaldo Macedo, ele falou que existem mais de 12 mil. Pô, como é que o cara vai ter tudo isso? Eu tenho 11.500, como é que eu vou chegar a ter 12 mil? Pô, não tem jeito. Então, esses são particulares, são muito legais também, bonitos e são temáticos. Então, servem para ser usados numa coleção. E são inteiros postais também, queiram ou não queiram, particulares ou não. Eu tenho um xodó com esse primeiro aqui, também, ó, tá vendo aqui? Globo Rural. Então, veio de lá, o cara escreveu para a revista, né, para o Globo Rural. O envelope é de Anápolis e é comemorativo à recepção da primeira aeronave R-99A, que foi recepcionada em Anápolis também. Então, pô, já mudei, mas não era para mudar ainda. Então, é isso aí, gente. São inteiros postais esquecidos ou, por serem modernos, pouca gente dá atenção. Então, eles estão aí para ser colecionados. E a gente vai juntar toda a conversa em torno desse material. Se a gente não puxar, todo mundo falar, pô, eu também tenho, eu também tenho, eu também tenho. Quando a gente for ver, Porque o pessoal antigo que eu digo, os primeiros estudos, é porque alguém se interessou em estudar aquela bexiga lá. E hoje a gente tem acesso àquilo. A gente vai lá na biblioteca da SPP ou nas bibliotecas particulares de filatelistas, a gente encontra o estudo que aquele cara fez. Quem me garante que o cara que começou a estudar à madrugada, provavelmente ele já começou a estudar um tempo lá na frente, mas era um selo que ninguém ligava. E hoje ninguém ligava, e até quando eu comecei na filatelia, você ainda comprava aquilo aos quilos, aos montes. E os estudos foram feitos, mesmo assim. Então, a proposta desse bate-papo nosso aqui, que só eu que estou falando, assim que é bom, rapaz, só um fala, é ótimo. É fazer isso. Vamos procurar o material, dar um pouco mais de valor para esse material mais novo, para esse material que está aí também. Se ele não é importante, ele é divertido. A gente se diverte juntando e mostrando e fazendo filatelia. Então, eu considero que essa apresentação termina como uma página em construção, onde cada um vai pôr o seu tijolinho, e lá na frente, com certeza, vai estar em algum catálogo importante, como o nosso catálogo RHM é importante, ou, quem sabe, a gente se junta e faz um verdadeiro catálogo integral atualizado, vamos dizer assim, não um verdadeiro catálogo, porque eu considero o RHM um batalhador que faz um catálogo e é o que nós temos mesmo. Mas fazer um catálogo tipo o que ele fez em 94, onde estavam todos os inteiros postais até aquele momento, não sei se estavam todos, mas era o que tinha para a época, né? Tudo que ele fez,
e está na hora de atualizar, porque vão ser de 94 para cá, já vão quase 30 anos. Né? Daqui a 4 anos faz 30 anos. Então é isso, gente. Não abre o microfone de ninguém, eu vou me despedir e vou embora, certo? Viu, Igor? E é isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção. Fui rápido? Deixa eu ver aqui. Espera aí, deixa eu ver antes de... fui rápido, fui rápido. Dá para chegar em casa e jantar. Miguel, um pouco tarde, já liberei o microfone do pessoal. Beleza? Um prazer tê-los aqui. Aí já... se vire com as perguntas agora e comentários. Se tem alguma dúvida, pode perguntar. Eu não sei nada, mas eu chuto. O Reinaldo é o primeiro, hein, Miguel? Não acredito. O Reinaldo tá aí? Desde o começo. Estou vendo ele. Aqui, no inteiro Pastel Laranja. Eu vi ele puxando. Eu falei, Reinaldo, eu falei. Perguntas, viu, Miguel? Eu não vi, mas essa eu folhinha aqui tá me imagino... deixando preocupado. Eu falei pro Reinaldo, Como eu falei no início, o problema é o papelzinho debaixo do teclado. Eu quero fazer uma pergunta, Glauber. Vamos lá, gente. Glauber, fala, Glauber. Primeiro, parabéns e melhor do que essa aula aí é seu humor. Rapaz, eu fiquei dando risada. Eu sou muito fácil da risada. Eu dava gargalhadas e mais gargalhadas aqui, porque... Isso é para disfarçar o nervosismo, entendeu? Eu sou um cara muito estressado. Será? E assim, antes de também outra coisa, tem dois inteiros que você mostrou, que aqui na Bahia é diferente. Aquele do pai, da mãe e do pai, não é isso? Tem Dia dos Pais e Dia das Mães. Não, mas aqueles, Glauber, aqueles eu só mostrei alguns exemplos. Não, eu sei, certo. Mas assim, a questão é que aqui seria manhinha e painho. Olha, seria interessante se eles fizerem. Mas será que eles fizeram algum assim? Não. Não é pena, porque já seria uma variedade. Isso. Rapidamente, do que você mostrou aí, eu tenho esse aqui e está esse é o mundial. E está à sua disposição, se você quiser. Opa. Tem esse daqui que eu mesmo enviei para um parente meu, na Finlândia. E ele retornou. Só que esse parente é fictício. Eu fiz. Vai retornar. Um cunhado também que podia ser fictício, mas eles existem. Retornou o remetente, está aqui, certo? Então, se você quiser, está disponível. Pô, agradeço. Olha aí, ó. Já rendeu um, Igor. Vai marcando aí. Esse aqui é fácil, você disse que tem aí, mas esse aqui é circulado. Legal. Feira de Santana. Bacana. Eu não tenho circulado, não. E esse daqui que é circulado, mas não lembro se você mostrou aí pelo... Deixa eu ver a imagem. Encosta mais. Sim, eu mostrei. Ele é aquele que está com a franquia mecânica por cima. Mas essa imagem está boa. Se puder escanear e mandar também, agradeço. Pô, tem mais? Aí, é isso. Esse mesmo. E tem um que você não mostrou. O último é esse aqui. Do pátio do colégio? Isso. Eu tenho. É que eu mostrei alguns exemplos só, porque eu tenho, na verdade, eu devo ter mais de 100, com certeza, mais de 100, porque eu ia fazer uma apresentação na SPP em março, era para ser no último sábado de março, e eu montei 3 quadros, e cada quadro eu coloquei dois em cada quadro. Em cada quadro são 16 folhas, e cada folha tinha 2. Ela está montada assim, rapidinho. Ih, ele sumiu. Eram Desistiu. Ele fugiu já. Eram 3 quadros, cada folha era com dois envelopes. Então, tem envelope que eu não mostrei. Por exemplo, os particulares eu ia pôr uma folha assim, com 4. Vendo? Então, eram 3 quadros. Então, e tinha material para um pouco mais, mas não dava 4 quadros. Então, tem muito material
que eu não mostrei, porque ia ficar aquele negócio repetitivo, aí eu ia contar a história 2 vezes. Ok. Então, estão aqui, se tiver interesse, depois eu entro em contato contigo no privado. Obrigado, Valeu, Glauco. obrigado. E obrigado pelas Agradeço, gargalhadas. Agradeço, Miguel. obrigado. Tem interesse. Ô, Miguel, Oi, quem que está falando agora? eu, Ô, Xavier. Somário, Xavier, responsável pela essa acumulação que eu tenho aqui. você observou que aquele envelope mundial, ele é um dos poucos exemplos do Brasil, entre selos e peça postal, que não tem o nome do país. Não tem o nome Brasil. É verdade. Né? E por quê? E por quê, perguntaria eu? Pergunta o Macedo, que ele sabe disso. Pronto. Não, deixa o Macedo quieto, ele está cansado, chegou do A serviço. exemplo daqueles selos do Natal dos anos 60, mais ou menos. Né? Isso, Esqueceram? dos selos, mas não tinha, Esqueceram do nome do Brasil. não tinha reparado. Por quê, Reinaldo? Peraí. Não, na verdade, esse envelope é extremamente bonito. É pena que naquele que o Glauber mostrou, etiqueta de retorno está no canto superior esquerdo, e ela esconde o globo. Então, é um globo muito bonito quando você abre a aba do envelope. E o esquecimento deve ter sido na hora da produção. Acho que estava tão evidente para eles que era um documento brasileiro que bobearam, não sei explicar. Não tem identificação nenhuma. Não, nenhum. Não, na verdade você tem identificação no verso. Quando você olha o verso, ele está escrito Brazilian Post. No canto inferior direito tem a marcação de Brazilian Post. O que não tem é a identificação de Brasil na frente, mas o verso tem. Tá certo. Aí, ó. É isso. Ok. Mas ele Outra coisa, Miguel, que eu queria falar e que o Reinaldo confirmasse, é que aqueles envelopes das exposições filatélicas, eles não eram vendidos ao público, eles não estavam disponíveis ao público. Era uma correspondência, já tinha um remetente impresso, que era o Correio, a comissão organizadora de cada uma das exposições. Então, eu quero saber de você e do Reinaldo se encaixa na categoria de inteiro postal. Acho que não. Eu acho que sim, Xavier. Eu tinha marcado aqui, inclusive, depois, se eu puder compartilhar a tela, eu acho que você tem 3 núcleos importantes para discutir nos inteiros. Você tem aqueles que efetivamente estavam à disposição do público, sendo vendidos no guichê. Você tem os inteiros postais, que vamos chamar, são cedidos, porque, na verdade, eles são cedidos pelo correio para o expositor ou utilizado como fonte de convite. Então, os convites do correio seguiam nesses inteiros, então você tem vários, e você tem os personalizados. Sem esquecer também que tem aquela carta amarela, eu tenho uma cópia aqui, que seguia pela internet. Então, você pode separar. O da internet, para mim, é um uso postal também, porque você tinha acesso. Essa que o Antônio Carlos mostrou aí agora abaixo. Você tem os oficiais que, efetivamente, o correio distribuía. Essa eu não conhecia. Eu posso partilhar uma tela aqui? Pode, lógico. Não sei se eu consigo abrir aqui agora. Ô, Antônio Carlos, essa eu não Consegue, tá conhecia, liberado. não. Espera aí, eu preciso... Nossa, eu tenho aqui em casa. Primeiro eu preciso abrir minha tela, né, Miguel? Primeiro precisa abrir. Eu não estou fazendo nada. Você precisa abrir o teu arquivo para depois compartilhar. Enquanto isso, deixa eu fazer uma pergunta para Essa aqui, né? Essa carta você essa mandava aí, pela internet. Essa aí eu não conhecia, não. Essa carta, ela seguia pela internet. Então, ela entraria para mim dentro do grupo que você falou, Xavier, como a de uso postal. Eu não descartaria o de uso oficial como sendo um inteiro postal também. Da mesma forma que o personalizado, eu não descarto como sendo um inteiro postal. Só que você vai colocando reservas na medida em que a disponibilização dele no mercado
é mais ou menos restrita. Mas o Correio tem coisas maravilhosas que o Correio fez. Então, Fala, Tony. essa seria a pergunta para o Rubem, para o Macedo. Os personalizados, eles poderiam entrar numa coleção expositiva? Eu tenho sérias restrições a isso, né? Mas com muita restrição, Tony, com muita restrição. Só precisamos diferenciar o que é o personal. Eu vou mostrar um inteiro de serviço. Deixa eu ver aqui. Isso não é personalizado, isso é um inteiro de serviço. Deixa eu abrir aqui, não sei se o Miguel conhece. Vamos abrir aqui. Esse é um inteiro de serviço que o Departamento de Trânsito de Minas Gerais utilizava para você fazer o envio do material. Isso aí é para a sua atualização de dados da carteira de motorista. Eu até que concordo, porque ele é uma coisa institucional, é de uma autarquia, de uma coisa que não tem o propósito do particular comprando uma emissão para mandar para si, para os seus... Este aqui, ele é acompanhado, só para a gente... Deixa eu ver se eu tenho tudo aqui. Ele tem, inclusive, aviso de recebimento. Deixa eu ver se eu tenho fácil aqui. Mas esse, assim como os das exposições, então eles Ele estava vendo. O da exposição não estava aqui, vendo. Ele tem aviso de recebimento, inclusive. Se você olhar esse número aqui, 006024, é o mesmo número que está na peça, está no envelope. Oi? E é o mesmo número que está na carta interna aqui, que eu posso mostrar depois. Tem todo dia isso? Não. Então, mas aí, assim como os privados, eu acho que ele poderia ser utilizado na exposição. A minha dúvida sempre foi essa. Por exemplo, para ele ser catalogado é praticamente impossível. Agora, para ele entrar numa coleção temática, por exemplo, o mínimo ele teria que ser circulado. E aí você se utilizaria aquele último que eu mostrei da base aérea lá. Eu acho que ele é temático porque ele foi circulado. Ele é um inteiro particular circulado. Agora, se eu começar a usar numa coleção, sei lá, 20 particulares que eu mandei fazer sobre a Segunda Guerra, tal, e novos, por exemplo, e mesmo que circulados, é aquele peso, é a mesma coisa que o pessoal fala de você usar muito máximo postal numa coleção temática. Eu não sei. Miguel, eu faria uma diferenciação. Eu pensei até que Sim, pode falar. Eu faria uma diferenciação nessa análise, né? Toda peça, independente de qual seja, ela pode ou não ser temática. Você vai utilizar, eu posso fazer uma coleção de inteiros postais de envelope, usar todos, isso não quer dizer que é uma coleção temática, como também eu posso pegar o inteiro postal, seja ele qual for, e extrair dele um dado que eu posso usar de forma temática. Então, não é que o inteiro postal é temático, é que da forma que você usa, ele pode estar dentro de uma coleção de inteiros postais ou dentro de uma temática. Mas eu concordo plenamente com você de que, como o Tony perguntou, a utilização de inteiros postais personalizados tem que ser com muita parcimônia, a exemplo dos selos. Porque isso é uma coisa feita por demanda, que eu posso fazer uma série para mim, ponho fogo nos outros 99 e tenho uma peça única. Ela não precisa estar circulada necessariamente, mas você tem muita parcimônia na recepção e na valorização de um material personalizado. Então... Não é para fim de usar o material, entendeu? Não, eu tenho sendo personalizado, só eu tenho a folha. Isso não impede que seja colecionável, né? A gente está falando, o Tony falou especificamente em relação a colocar numa coleção expositiva, né? Isso. Eu acho que tem que ter todo esse cuidado. Mas é um item colecionável. Só que, no caso aí da regra, né, assim, do enquadramento desse material numa coleção expositiva, aí você tem que ter realmente cuidado. Acho que esse seria sempre por aí.
houvesse alternativa, usar um que tivesse sido circular. Eu acredito que colecionável, ele é. Todo mundo, você acumula o material, você gosta. Eu acho eles muito bonitos. Tem um monte deles aqui. Você viu, Rubem, que eu tinha aquele seu lá, tinha ele aqui bonitinho e tal, guardado. Eu tenho alguns. Os que aparecem, eu pego e guardo. Mas eu acho que para catalogação é a mesma coisa do selo privado, do selo personalizado. Eu acho que é a mesma coisa. Não dá para classificar aquilo. Aquilo não pode entrar num catálogo como... Ele pode ser citado e deve ser citado, mas não pode tentar se fazer uma relação, inserir um material postal. Senão, eu mesmo, no começo dos primeiros, eu fiz lá 2 do John Lennon, pô. Sério, fiz 2. Vou colocar uma questão. Um Imagine e outro com outra temática. Oi, Luciano. Desculpa interrompê-lo, Miguel, mas colocar uma questão para o Miguel, para o Rubem, para o Reinaldo, para nós todos aí, né? Uma coisa que me ocorreu aqui. Sempre me chamou muito a atenção essa questão dos selos personalizados. Pensando em uma coleção, né, voltada para uma exposição, a maior ou menor relevância dos personalizados, né, a maior ou menor importância, melhor dizendo, dos personalizados no contexto da coleção, ela teria alguma relação com a relevância daquilo que está sendo representado com a temática? Não tem? Isso não é objetivo? Como é que funciona isso? É uma dúvida realmente que eu tenho. Olha, eu posso responder assim um pouquinho, mas depois o Rubem e o Reinaldo têm mais condições de falar. Eu aprendi que não. Tudo que tiver no personalizado, ele não é... Ele pode ser bonito, pode ser o que for, mas não pode ser utilizado, porque ele não é... O selo é o selo. O que vem do lado não é postal, não é oficial. Então, é que cada um pode pôr o que quiser lá. Reinaldo, Rubem... Até partindo do exemplo que você deu, Miguel, que você falou que você mandou fazer um selo, por exemplo, do John Lennon, né, do Imagine. Então, por favor, é um exemplo, né? Você mandou fazer um selo do John Lennon do Imagine. Agora, se a primeira gravadora dos Beatles manda fazer um selo do John Lennon do Imagine, o peso disso na coleção temática é o mesmo? Não faz diferença nenhuma? Nenhuma. Na verdade, se você for observar, o selo personalizado é uma emissão o qual ninguém tem controle. Então, imagina que eu mando fazer uma folha de personalizado, vão ser 12 selos, se eu não estou equivocado, guardo um na minha coleção, ponho fogo nos outros, eu tenho uma raridade que é peça única? Não. Então, exatamente porque não existe um controle sobre tiragem, exatamente porque ele não está disponibilizado de forma clara para todo mundo, ele não é visto como um objeto, vamos chamar assim, que você tem que pesar a raridade ou tem que pesar a diferenciação. O próprio momento onde ele só lista aqueles selos que efetivamente foram disponibilizados na agência para que todas as pessoas possam ter. Aqueles em que não existe conhecimento dado, não existe disponibilização, não estão no catálogo RHM. Não vejo... Você pode colecionar, evidentemente, mas quando você olha, a única coisa, evidentemente, que é o selo é aquela parte que tem escrito o primeiro porte e o logo do correio. O resto é uma impressão sob demanda. Esse, por exemplo, do Miguel, não é nem um selo personalizado. Isso é uma vinheta. Uma Cinderela, uma vinheta. Ele não tem capacidade de porte se você colocá-lo sozinho. O que circula é o todo emaranhado lá, aquilo deve ser o selo. Então, precisa distinguir um pouquinho do que era a vinheta, do que é o selo personalizado, e a obsessão de cada pessoa. Tem um monte de gente que coleciona selo personalizado, fica procurando envelope com o selo personalizado, paga bem por ele. É um problema de gosto. Ô, Reinaldo, depois eu queria me inscrever, por favor. Ele é personalizado. Sim, mas o John Lennon é uma vinheta, Miguel. Sim, é que nem o do IP. Todos são vinhetas. Esse também você mandava fazer. Mas o selo de agora tem capacidade postal. O selo tem. Então, mas a vinheta não. Então, sim, agora. Vocês estão falando desses últimos. Antes você podia personalizar, mas essa imagem, por exemplo, o selo é meio musical, tem lá um trompete, lá sei lá o que é aquilo lá, não sei.
E aí combina, né? Porque o cara é cantor, né? Mas ele não tem valor nenhum numa coleção, nem entra como temático. Mas ele nem é selo, Miguel. Não, sim, não é selo. nem é selo. Ele é a vinheta que acompanhava. Esses são os primeiros personalizados. Oi, posso falar? É Henrique falando. Eu sei que o outro Henrique acabou de se inscrever também. Henrique Braga. Vamos lá. Primeiro, Miguel, parabéns pela palestra. E a pergunta que eu trato é continuando essa questão dos personalizados. Porque logo no meio da palestra, o Reinaldo ele falou assim, mas esse envelope era personalizado. Eu me lembro, perguntando se era personalizado. Eu me lembro, o Hélio, que trabalha comigo na Fundação Joaquim Nabuco, pode confirmar, parece-me que em 1999, a Fundação Joaquim Nabuco, que a gente trabalha, em Recife, fez também um envelope de comemoração em 50 anos de criação, acho que entra nesses personalizados. Mas a minha dúvida é, com relação para a exposição, talvez pode ser a dúvida de alguns. Qual é a diferença, vendo as mercadorias que o Correio comercializa? Desses inteiros, envelopes e bilhetes postais personalizados, que eles são encomendados, são produtos feitos pelo Correio, dos carimbos comemorativos, que também são produtos que o Correio vende para os seus clientes, e esses selos personalizados. Selo personalizado, já entendi a questão, para mim já está respondido. Agora, esses outros que são considerados produtos pelo Correio, os bilhetes postais, envelopes e os carimbos ao mesmo tempo, olhando agora o Peter que aparece aqui na minha tela do celular, como que seria a inserção desse material num catálogo, por exemplo, de valor? Eu sei que os carimbos comemorativos continuam entrando no catálogo que o Evair continuou do Zione. Mas como é que esses bilhetes postais e envelopes personalizados que são comercializados pelo Correio entrariam nessa catalogação? Pode fazer duas perguntas, Henrique. Primeira, você tem conhecimento quando é emitido um carimbo comemorativo? O Correio comunica, com atraso, mas o Correio comunica. Sim. Se você for na agência da cidade onde aquele carimbo está sendo lançado, você pode colocar aquele carimbo sobre um selo, sobre um inteiro, o que você quiser? Pode. Se você tiver num prazo de 180 dias, 90 dias da data de validade, você pode contratar junto à agência filatélica do Rio de Janeiro, você pode mandar a peça para lá e vão te cobrar um porte para aplicar aquele carimbo sobre o material que você mandar. Ou seja, esse material está acessível, ele é de conhecimento, ele está acessível e você pode, então, fazer o material. O inteiro personalizado, se alguém não te der ciência, você nem sabe que existe. Eu mando fazer 200 no Natal, mando para 200 clientes meus, acabou. Tanto que... Eles seriam considerados uma coleção temática? Não são bem vistos. Não são bem mais atrapalham do que ajudam. Não faz sentido você usar esse material. E a gente tem material suficiente. Miguel, só esclarecendo, é sempre bom deixar bem claro, isso não impede que eles sejam colecionáveis. Sim, inclusive catalogados, tem um catálogo só desses tipos. Dentro do possível catalogados. Agora, do ponto de vista de apresentar numa coleção, aí existem sérias restrições ao uso. Essa que é a questão. Eu tenho restrição quanto à catalogação desse material, porque muito material a gente não tem nem conhecimento, que o Reinaldo mesmo citou, a gente não tem nem conhecimento que o cara mandou fazer. A mesma coisa ocorre com os aerogramas privados. Você pode citá-lo, olha, num catálogo tipo esse, né, que está lá, todos os inteiros postais, então tudo que é oficial mesmo do Correio, está tudo bonitinho, numa ordem de emissão, com data, com tudo bem, que essas informações a gente, se procurar e ir a fundo, a gente acaba conseguindo. Agora, os privados podem ser citados e devem ser, mas não... Como é que você vai catalogar uma coisa que a cada ano, por exemplo, pode aparecer pode aparecer 10? Não pode catalogar. Tinha comentado, na verdade... tinha comentado comigo 12 mil, mais ou menos. Não são 12 mil, não, pelo amor de Deus. Até assustei aqui com o número. Na verdade, o Correio mesmo tinha a relação
de todos os inteiros privados, sejam eles aerogramas, sejam eles bilhetes postais, sejam eles envelopes, contratados por ano. Para conseguir essa relação, era quase, vou usar a expressão, um parto de montanha, porque o Correio entendia que aquele serviço ele fez para uma empresa privada e aquilo é um relacionamento pessoal entre ele e a empresa, então ele não pode ficar divulgando aquilo que ele fez uma comercialização. Então, dificilmente a gente tinha acesso à imagem, dificilmente tinha acesso. Eu devo ter de uns 4, 5 anos a relação de todos emitidos, assim, com muito custo. Eu diria que devem dar tranquilamente uns 2, 3 mil aerogramas, bilhetes postais, envelopes. De 600 a 700 por ano. É, assim, inimaginável você pensar. Evidente, você pode colecionar, é prazer, sim, mas eu colocaria, por isso que eu disse, eu usaria os de uso postal, os oficiais, que são aqueles que efetivamente o Correio emitiu, distribuiu ou comercializou numa exposição, e os personalizados assim numa categoria muito, muito distante. Miguel, eu imagino isso. Miguel, eu tenho duas questões aqui para você, por favor. Você falou lá no início, né, aqueles primeiros que você mostrou. Bom, primeiro, é sempre legal, né, ver um assunto desse surgindo, né? É bem como você falou mesmo. A gente não conhece, a partir disso aí que você falou, a gente vai olhar lá nas nossas caixinhas e, de repente, vai começar a se interessar também a arrumar essas coisas. Até para me sacanear, é interessante isso. Isso. Talvez principalmente para isso. Mas, enfim, aí, logo naqueles primeiros que você mostrou, você falou assim, pô, esses aqui eu prefiro colecionar eles novos, né? Mas desses aqui eu não tenho eles novos. Por que você acha que não tem mesmo? Você não acha em lugar nenhum? Sumiram? Olha, já todas as agências de correio que eu tive, assim, não agora, né? Mas quando eu comecei a juntar material, eu ia na agência, pô, tem um envelope, tem esse, mas não. E acabei vendo alguns circulados já. Eu falei que eu gosto porque quando você vai fazer uma montagem e tal, assim, eu fiz uma relação de aerogramas que está num site pessoal meu, mas que eu não divulgo porque não está pronto. E está lá bonitinho, sem circular. Lógico que eu gosto do material circulado. Está bonitinho, carimbinho, bacana, eu gosto. Mas, assim, para você fazer uma apresentação ou para fazer uma listagem, tanto é que a maioria dos inteiros que estão catalogados, eles são novos. Então, tem lá para fazer a imagem, deixar eles novos. Mas eu não vou dizer também que saí que nem um desesperado. Mas fui lá em Serquilho, que meu filho morava lá, passei na agência do Correio, o que vocês têm de aerograma, de não sei o quê? Mas não achei, não. Eu entendo que você sentiu mais facilidade para encontrar. Sim. Alguns deles, sim. Aqueles que foram vendidos, tem aquele jogo mesmo que foi vendido lá Aonde foi vendido o jogo? Olha, acabou, esqueci. É da... Círio de Nazaré? Isso, do Círio de Nazaré. Era um kit, até custava razoável. E aí vinha, achei bonitinho aquilo. Então vinha um joguinho, vinha 5, tá lá, tudo novinho, bonitinho, mas circulado eu gostaria de ter um também, mas é difícil. 2005 é a data daquele inteiro postal. Do Círio de Nazaré, né? Você colocou ali uma certa dificuldade para alguns, né, de você determinar exatamente a data, né, em que eles começaram a circular. Eu pergunto o seguinte, não existe, assim como o selo tem o edital, esses materiais não têm nenhuma normativa publicada pelos Correios avisando, né, que eles estão disponíveis no mercado? Ou tu não sabe disso? Ou não? Rubem, eu não... Essas normativas, por exemplo, não tive nenhum acesso. Os aerogramas, por exemplo, tem alguns editais, esses modernos. Tem edital também bem antigo. Eu cheguei a ver aqueles que eram em folha de...
uma folha A4 lá mimeografada. Cheguei a ver alguma coisa disso. E os tradicionais editais coloridos que a gente tinha até tempos atrás, aí eu não sei se ainda tem. Mas nunca vi um edital desses, pelo menos desses modernos aí, dos que eu mostrei a partir de coisa. Então, a data também não procurei, você vê, o Reinaldo mesmo já falou, Círio de Nazaré, de 2000. Ficou em 2005. Provavelmente naquele encarte, se eu procurasse mesmo, estava informações. Não precisa juntar. Não material que a gente já pôs no. Não é que pôs no mercado, mas que já se falou sobre. Mas aí, Está travando. quando você vê um modelo diferente, você fala, pô, quando isso aqui foi lançado? Miguel, Tinha o Henrique Braga na linha aí. Boa noite. Pode falar, Rubem. Termina, pode fazer a sua pergunta aí. Só mais uma coisinha. É só uma linha que está travando? É um jeito de falar, né? Você mostrou, o Reinaldo também mostrou, acho que foi, mais alguém mostrou ali também, aquele que é via internet, né? O via internet, é só para deixar claro, é via internet porque você preenchia via internet, mas ele era entregue pelo carteiro, tá certo? Sim, você encomendava pela internet aqui. Eu só estou explicando porque, de repente, alguém pode achar que chegava... Então, mas provavelmente devem ter. Você preenchia no site dos Correios, okay? Isso. E aí o Correio mandava para sua casa. Eu fiz para mim mesmo, eu tenho aqui uns 3 ou 4 que eu produzi para guardar aqui. Tá? Então, a gente ia lá no site, preenchia com os dados, dava endereçamento e o Correio mandava aquele material para cá. Então, via internet, o via era só a entrada dos dados, na verdade. O material, quem trazia era o... Você vê, eu conheço só esses 2 modelos, devem ter muitos outros. Eu só conheço 2 modelos. Sim. Só aqueles 2? Agora, você podia acrescentar a esses materiais aviso de recebimento, registro, era uma correspondência normal. Eu, por exemplo, aqui eu tenho com aviso de recebimento, tenho com registro. Você podia agregar hoje no Correio... Mas daí não é inteiro, né? Oi? Mas daí não é inteiro postal. Não. Era a carta, né? A carta via internet. Hoje ela só está com aviso de recebimento. Eu tenho a tabela de porte minha. Ela custa R$ 8,40 sem aviso de recebimento e R$ 14,75 com aviso de recebimento. Olha lá, A pergunta que eu queria é parabenizar a todos, para São Miguel, a todos pelo ensinamento, que estão aprendendo muito. Coleciono esses envelopes já tem uns 2 anos, tem aquele... Devagarzinho nós vamos juntando isso sem pressa, né? A pergunta que eu faço é a seguinte: esses envelopes comemorativos, dentro dele tem um cartão de muito bonitos cartões, na maioria das vezes. Esses cartões, fazendo um paralelo com as cadernetas, eu tendo na exposição o envelope, eu posso usar a imagem do cartão como apelo temático? O Reinaldo já falou sua cabeça, não. Vamos lá, eu não sei esse assunto e gostaria de me orientar a respeito. E aí, posso usar ou não? Aí é uma pergunta mais técnica para um jurado do... eu acredito. Reinaldo, você, o Rubem Porto, Mário Xavier... Eu gostaria o seguinte, Henrique, a coleção que você está fazendo é uma coleção de elementos postais. O cartão nada mais é do que um transmissor de mensagem, é como se fosse, em vez de uma carta que você escreveu, alguém concebeu um cartão que, por felicidade, foi vendido junto. Ele não tem nenhuma finalidade postal. Até se eu não quiser mandar o cartão, eu posso. Ou se eu quiser pôr o cartão dentro de um outro envelope, eu também posso. Pode. Mas o envelope é o que faz exatamente o trânsito postal. Ok, eu concordo. É ali onde está o ente filatélico do negócio. Eu concordo. A questão é, e as cadernetas? Que muitas vezes tem na caderneta lá um elemento que não é o postal, está lá de enfeite, às vezes até a capa da caderneta, eu já vi capa da caderneta de exposição que não tem nada de postal e ela pode ser usada. Então, fazendo um paralelo com as cadernetas,
que podem ser usadas, me traz essa dúvida. Se a caderneta, o elemento não postal pode ser usado, por que o cartão dentro do envelope, apesar de eu concordar com tudo que você está falando, por que ele não pode ser usado se eu colocar junto com esse cartão, tiver lá junto o envelope original? Bom, vou tentar responder de trás para frente. Primeiro, vou colocar de novo. O envelope ele é o ente postal pré-franqueado, então ele é inteiro. O cartão que está dentro é um transmissor de mensagem, que pode ser esse ou qualquer outro que você tenha que colocar ali para fazer. A caderneta em si, a caderneta é tida como um sistema de proteção do selo e que no início das emissões tinham várias informações a imagem. Então, você tem, via de regra, na capa da caderneta, o número de selos, o valor do selo ou o valor total da caderneta. Então, esse invólucro protetor dos selos, que, na verdade, facilitava até a compra em dispositivos que se tinha, ele é um protetor, então ele é tido como um invólucro do selo. Então, ele está dentro da linha postal. O cartão, vou dizer de novo, é o transmissor de mensagem. A minha cabeça, o Ticatec agora entendeu bem a sua explicação, gostei muito, mas aí vamos piorar um pouquinho com outra pergunta. Alguns envelopes são vendidos em pacotes, em saco plástico, e essa capinha dele, então, essa capinha desse raciocínio, ela passa a poder ser usada como temático. Às vezes a capinha tem um desenho bonitinho, o próprio envelope, o próprio que tem lá em cima, porque essa capinha é uma capa protetora de 4 envelopes ou 5, e essa capinha, então, fazendo analogia com essa sua explicação agora, ela está ali como protetor. Então, eu não posso usar o que está dentro, o cartão, mas a capinha, aquela parte de cima da capinha, muitas vezes é temática, pode ser nesse sentido usada. Eu vou primeiro, deixa eu só colocar uma coisa importante, que eu vou tirar essa proteção de tela. Esse envelope que está aqui, que é o mesmo que estava com o Igor, que é o mesmo que o Miguel mostrou, pode ver que o do Igor é verde e o meu é laranja. Eles são envelopes diferentes que têm o mesmo número de controle. O correio não está preocupado, como nós, em analisar a peça postalmente. Ele tem um controle. Então, o mesmo número de controle que tem atrás do envelope verde tem atrás do meu envelope laranja. E são duas peças, filatelicamente falando, diferentes. Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado que, às vezes, quando você compra alguma coisa no correio, você compra pelo código, isso que deve ter acontecido com o Miguel, e aí depois, se você pegar... Isso é assim mesmo, dia 20 de julho, por favor, estejam presentes, que a gente vai falar. Essa capinha de cima, ela tem uma caderneta. Essa capinha de cima tem informações que eu não usaria dentro de uma coleção temática, mas eu usaria ela dentro de uma coleção de inteiros postais. Mas ela pode ser usada na temática? Eu diria, eu não usaria. Porque, na verdade, ela foi um facilitador de venda aqui no caso, né? Mas ela tem informações interessantes, ela tem um código de barra, ela tem um produto. Eu teria alguma parcimônia para usar como temática, mas nenhuma para usar no inteiro postal. Tem aquele selo que foi vendido dentro de uma caixinha, me falha a memória aqui, o feito Miguel já passou para mim também, que tem uma caixinha protetora de uma flor. Então, aquela caixinha protetora, nesse raciocínio, aquela caixinha, eu poderia usá-la, então, como temática, porque aquela caixinha envolve o protetor daqueles selos, ou não. Teria não sei uma que dificuldade, né? Um rolete de umas florezinhas. Isso, ele vende uma bobina. Uma rosa, uma flor, era um selinho amarelinho. Espera aí, deixa eu procurar aqui. Na verdade, esse material... O selo é regular. Isso, é regular. É regular ou comemorativo, eu não me lembro bem. É regular. Ele vinha numa caixinha de... Se ela é usada a proteção diferente do conteúdo, então, ela, teoricamente falando, ela poderia ser planificada e colocada... Na verdade, nada impede que você a use dentro desse princípio, mas esse é o tipo de material que é aquele que a gente chama de borderline, né? Você, de repente, vai agradar a um e vai desagradar a 9. Castanha de macaco.
A flor é castanha de Você vai macaco. ser impedido Isso, o Glauber falou, mas, o Glauber trouxe. se você puder não usar, é melhor, eu diria. Né? Para a temática, né? É como o caso ali do Reinaldo. Aquele Mickey Mouse ali do Reinaldo, eu não usaria nunca numa coleção temática. Também não. Mas usaria tranquilamente numa coleção de inteiro postal. De inteiro postal, exatamente. Sim, concordo. Para a coleção temática, ele é um material muito borderline, porque ele é muito mais um anúncio do que um produto postal. Ele é o chamativo, na verdade, para o inteiro que está dentro do pacote. Então, eu acho que é uma certa forçação temática nesse caso. E né? os Agora, envelopes como dos inteiro postal, telegramas? não, porque efetivamente ele era vendido naquele pacote. Então, os inteiros estão ali guardados. Não é que o Reinaldo não guardou fechadinho. Não, aproveitando aí. E os envelopes temáticos dos telegramas? Eles só acontecem nos telegramas do Rio Grande do Sul. Só os CTRs que têm esses envelopes com mensagem. Então, na verdade, você tem mais como invólucro do que outra coisa. Então, entra aquele raciocínio também de que ele é o protetor, não é o conteúdo em si. Não. Assim, você vai pegar todo envelope e vai ser protetor de tudo. Ele não tem nenhuma designação. Ele tem a mesma imagem que você tem nos telegramas, mas diferente da caderneta, a caderneta tem uma informação de série, de valor. Ele ali está protegendo, é que ele era bonito, ele tinha a mesma tarja de cima que é a imagem que está dentro do CTR. Mas você pode até compor numa coleção de telegramas, evidente, é muito bem-vinda a composição de envelope mais o telegrama. Mas se você usar só o envelope dentro de um cunho postal, eu acho que não daria certo, não. Ele tem que estar com o telegrama junto. Na minha coleção de maquin, eu tenho várias cadernetas, assim, não tem várias que eu usei algumas, mas elas têm inclusive os portes nas capinhas dela, na parte interna, quando você apresenta a caderneta aberta, você vê lá primeiro porte, segundo porte para zona A, zona B, etc. E tal. Ela traz dentro dela informações postais importantes para aquele período. Ela é postal, ela faz parte, ela traz informações. Mas no selo do Mickey que o Reinaldo mostrou, ali em cima também acho que custa. Eu acho que não, acho que eram as outras dos internacionais que faziam isso. Não, ela só está escrito, já é pré-selado. As outras do Mico Leão, do Búfalo, da acho que Arara, do Pantanal, aquelas têm o valor que era vendido. Ok. O Mário, agora eu peguei minhas colas aqui, eu posso te responder por que não tem o nome do Brasil naquela carta mundial. Porque as cartas mundiais só tinham no verso a anotação do país. Existem dois modelos no Brasil, um é aquele que tinha se mostrado e o outro é esse amarelo aqui. E tem as cartas mundiais, por isso que ela tem o nome de carta mundial, era só no verso que ela trazia o país. À frente, ela só traz o porte internacional pago. Ó, uma cadernetinha da Inglaterra. Então. Uhum. E aí, as primeiras cadernetas do Brasil, o Peter pode falar disso, também tinha o porte na contracapa. Sim. Então, a caderneta, eu acredito que ela tem importância, muito legal. A Inglaterra, acho que todas elas, por exemplo, o reinado da Elizabeth, se você pegar todas as cadernetas, você tem as tabelas de porte. Simples assim. O que a gente às vezes procura informação, nessas cadernetas da Beth lá, você achou, bateu, errou, já era. Eu estou montando minha coleção de história postal só do período elisabetano. Vai longe. Ela pode não ficar, mas vai criar uma confusão. Olha, rolo danado. Posso mostrar um inteiro oficial do Brasil? Eu não sei se você conhece, Miguel. Não, provavelmente não. Vamos ver. Que é isso? Esse é bom. Esse é muito bom. Esse é bom. E aí, esse é oficial, aparentemente é do Correio, não é? Um show que o Correio promoveu
e aí todos os convidados receberam o convite por meio desse envelope e o Correio distribuiu ainda no show. E ele usa a imagem desse aqui, né? E eu tinha fechado ela para fora. Ela já entrou uma vez. Aí eu acendi os lá fora. Botei... Alguém está vendo aí? Vamos, peraí. Sim. Ah, sim. É a mesma, só que com outras cores, tal e coisa. Mas é a mesma, agora sim. Então, aí quer dizer, só recebeu quem foi no balé. Vou te mostrar mais um assim para os saudosistas. Uma questão que me ocorreu aqui, até pensando na questão... Rapaz! Esse eu conhecia, você já tinha me mostrado, mas esse também foi um... Não, também é do Correio. Aqui, ó, Criação e Arte, Departamento de Filatelia. Esse é oficial do Correio. Mas ele fez para quem foi no show dele? Pô, já fiz show do Roberto Carlos. Show dele. Hã? No show do Roberto Carlos. Sim. Era convite também. Que os Correios pagaram? Como é que foi esse show? Eu não sei, eu não fui assistir. Eu, com muito custo, consegui o envelope. Aí, tá vendo? São coisas que vai aparecendo. Agora, sim, uma dúvida que eu tenho até com base nessa questão que o Henrique Braga levantou e comparando com a caderneta que o Miguel nos mostrou da Inglaterra. A caderneta que o Miguel nos mostrou, ela traz as informações relativas ao porte. Mas eu tenho essa aqui, de uma temática que eu faço, que é História Militar e Uniformes Militares, que é uma caderneta inglesa. Da Inglaterra também, né? Dos submarinos ingleses. E ela não traz nenhuma informação em relação ao porte. E aí eu acho que ela se enquadra nessa questão que o Henrique levantou, que seriam os cartões que muitas vezes vêm nos FDCs e nos envelopes de primeiro dia. Ela traz os selos, né, regulares e comemorativos, mas ela não traz nenhuma informação em relação a portes ou nada oficial. Então, enquanto ela tem valor dos selos na capa dela? Não, tem no próprio selo. Não, na capa, o que está escrito? Eu não consigo ler daqui. Eu tenho ela aqui também. Algumas traziam valores. Essa não traz. Essa não é utilizada. Nem no verso? Não. É porque essa não é, na verdade, a maior parte dos que são utilizados. E é uma emissão oficial do Correio Inglês, o Royal Mail Book of Stamps. Então, essa, quando uma coleção temática, não teria um valor igual àquela, por exemplo, que o Miguel nos mostrou. Não, elas, por exemplo, algumas primeiras dessa fase, esses aí são os livretos da Inglaterra. Sim. 4 libras aí. Isso, 4 libras. Então, algumas delas traziam valor. Mas eu acho que você pode usar, sim, a imagem da caderneta, porque se você não tiver a caderneta, você não tem os selos que estão dentro dela. Sim. E aí, Miguel, só um detalhe, essa aqui nós temos algo em comum, ela me foi vendida pela Dona Miriam também. Dona Miriam também? Ô, meu sentimento. Deve ter pagado uma bala também. Mais ou menos, em libras. Eu tenho essa também. Eu tenho a minha coleção desses livretos, tá vendo? Devo ter perto de 50 delas que ao longo do tempo... comigo, olha. História e Uniformes Militares e Júlio Verne foi fornecido pela Dona Miriam. Então, essas aqui, eu já comecei a colecionar mais Inglaterra. A Inglaterra eu comecei com a Dona Miriam. Então, todos aqueles selos comemorativos até o ano de 94. Agora, os clássicos, eu só vim saber que existiam depois, né? E que custavam um bocado. Esse assunto de caderneta temática é interessante e acho que você sugiro, isso vale um artigo para você poder escrever para a gente poder aprender um pouquinho sobre. Inclusive, reforça aí a questão que o Henrique levantou. De repente, Reinaldo, Rubem e o seu Mário e todos poderiam nos dar uma orientação melhor, porque, por exemplo, é uma emissão oficial dos Correios ingleses, né? E assim, não tem um valor tão grande quanto outras em uma coleção temática. Isso eu fico
reconheço a minha ignorância, mas fico um pouco perdido nesse aspecto. Eu acho que tem duas coisas, assim, só para a gente pensar um pouco mais nesse assunto, né? Uma coisa é usar as cadernetas do ponto de vista temático. E aí vai ser sempre aquela coisa do limite do aceitável, né? A temática ela é sutil nessas coisas, né? No caso, por exemplo, das cadernetas dos maquins, por exemplo, que o Miguel, né, usa, isso já não é problema, porque quando você entra com as cadernetas no estudo dos selos regulares, ou seja, numa coleção tradicional, na verdade a gente espera que ela esteja lá. Na verdade, a gente vai lá na coleção do Miguel e vai procurar pelas cadernetas, porque, na verdade, a ligação, né, direta, digamos assim, entre o elemento postal, que é o selo que está na caderneta. A capa da caderneta representa basicamente o selo. E as informações de postagem, de porte, de tiragem, estão todas na caderneta. Então, esse é um uso direto, imediato. Então, olha só essa caderneta da Inglaterra. Tá vendo? Além, por exemplo, sei lá, se alguém está fazendo a coleção como é que chama aquela princesa que perdeu o sapato? Cinderela. Já entra numa coleção de Cinderela. Aí você abre, você não vê a Cinderela, deixa de conversa. Aí tem os portes. Impressão na goma. A impressão na goma de estrelinhas, que você faz geologia, não tem a ver com astrologia, nada? Tem, Rubem? Não, né? São opostos, Miguel. Dentro tem uma moçoila, talvez. Tal. Então, você vê a importância de uma caderneta, em quanto lugar que ela pode entrar. Ela pode entrar... Inclusive, se não me engano, Rubem, na Brasiliana 2013, na classe campeões, tinha uma coleção só de cadernetas da Austrália, se não me engano. Sim. Inclusive, ela mesma seria uma própria motivo de coleção, a própria caderneta, sem estar... Sim, mas naquele caso, todas as cadernetas eram de selos regulares. Aquela não era uma coleção temática. Sim, ela estava na tradicional, eu me lembro. Isso. Você viu a exposição, Rubem? Hein? Você viu a exposição? Não, eu não vi, mas eu inscrevi. Passou por mim. Mas eu não vi. Então, Henrique Braga, né? A questão realmente da utilização das cadernetas na coleção temática, ela tem que ser, digamos assim, vista com um certo cuidado. Não é que você não vai usar, na verdade, é material, sim, de uso e material aceito. Mas, por exemplo, aquela que o Luciano mostrou, ela já cria ali uma certa dificuldade de uso, porque talvez você não consiga amarrar a capinha dela, né, como sendo um elemento postal, digamos assim, mais formal. Então, cuidado. Na verdade, tem que ter um certo cuidado no uso desse material. Mas eu acho interessante, acho que pena lembrar que na temática uma das regras é a quantidade de itens diferentes que você usa. Então, se você quiser tipo, colocar uma caderneta ou duas numa coleção grande, é interessante, você ampliou o leque de itens. Sim. Acho que é uma coisa válida. Mas, da forma, aqui a minha sugestão está de pé. Se escrever um artigo aí sobre esse assunto, eu acho que a turma tem muitas dúvidas sobre isso. Está com pessoas começando agora em exposições, tudo. Existe muita informação para a filatelista iniciante. Mas o filatelista intermediário, ele começa com dúvidas mais técnicas e aí tem dificuldade de tirar essas dúvidas. Eu acho que vale a pena começar artigos nesse nível médio, assim, para colaborar com a turma aí. Obrigado aí. Legal. Está anotado aqui. Chico nós. Ô Miguel, só um detalhe aqui. Uma coisa, aqueles envelopes do Mickey que você mostrou, aqueles 4, os 4 têm o logo do Correio, tá? 2 estão na parte da frente, 2 deles o logo está na parte de trás. Está na parte de trás. Que como eu mostrei a
a parte dianteira, né, a parte principal, vamos dizer assim, eu omiti o coisa e também não comentei. Mas, sim. Henrique, só para os dois Henriques, na verdade. Uma coisa que me passou aqui, falou em brasiliana, né? A gente vai recuperando algumas memórias. Uma das coleções mais interessantes que tinha na brasiliana era uma coleção de cadernetas de selos fiscais, né? Que eram usados pelas prostitutas da cidade de Rosário, na Argentina. Essa coleção é famosa, já antes da brasileira não tinha ouvido falar dela. Então, mas eu nunca vi as cadernetas, eu já vi os selos. Inclusive, se não me engano, a história que eu tinha ouvido é que se criou até um constrangimento entre os jurados, enfim, pela temática. Eu não sei. Ou na hora da inscrição acharam estranho. Mas você tinha lá uma coleção, né, de cadernetas com esses selos fiscais, que eram, na verdade, selos de saúde, né? Você tinha que pagar, né, para fazer o exame e ganhar lá um atestadozinho para você, de certa forma, exercer sua profissão. Então, uma coleção... Era função sanitária, não utilitária, entendi. Caberia um depoimento das usuárias, nesse caso aí, na Com certeza. Certeza. Lembrando a todos que tem um almoço, ele ali, a Júlia está ali quietinha, lembrando todos. Que tinha a Luciana também aí. Tem a Luciana também, né? Não, mas é fato, a coleção existe. É filatelia isso. Filatelia, qual era o uso? É verdade, filatelia fiscal. Foi uma coleção hiper comentada, inclusive, durante as coleções. A coleção no caso dos Estados Unidos, na brasiliana. A coleção era no cara dos Estados Unidos. A coleção dos Estados Unidos. Eu tenho alguns exemplares dos seus. Tony também tem outros tantos. Vários. O Igor está atrás deles também. Legal aquele. Agora vi a Luciana. Que eu tô, além de sem memória, eu estou ficando cego também. Ô, Miguel. Eu vi a Luciana olha agora. Aqui, ó. Não é esse daqui o cartão? É esse. É esse danado aí que você tirava, formava uma árvore de Natal, tudo. Esse mesmo. Isso. Aqui ele veio para montar. Isso, eu lembro dele. Eu lembro dele. Eu encontrei esse cartão sendo mostrado por Luciana há 6 meses atrás numa agência dos Correios. Entrei lá, perguntei aleatoriamente, mas os Correios está passando. E te venderam? Venderam. A pessoa falou comigo, não existe nada disso. E a pessoa ao fundo falou, não, tem uns na gaveta, não sei aonde, tem uns que sobraram. Ela falou, nessa gaveta tinha 2 ou 3 desses, eu peguei eles todos na roda. Porque como o código de barras dela não vai conseguir ler mais, eles não vendem mais, Henrique. Você deu sorte. Me venderam nota fiscal, tudo direitinho, o cupom fiscal, aliás, né? Então eu comprei esse tem 6 meses. Isso mesmo. Eu vi aqui. Desculpa. Qualquer R$1.000 você compra dela. A imagem postal tem nos outros. Essa imagem postal durou algum tempo. R$1.000, Miguel, ela vende já. É empresário da Luciana. Eu estou dividindo o valor com ela. Ele é empresário. Ele que negocia o valor do... Ah, tá. Então tudo bem. Eu pago na parcela. Casas Bahia, já ouviu falar? Opa! No carnê. Aceitamos tudo aqui, qualquer coisa. Miguel, voltando lá para os inteiros, faltou uma perguntinha aqui que eu tinha anotado aqui. Qual seria a dificuldade para a gente fazer a atualização desses inteiros em relação ao livreto que a gente já tem publicado lá pela RHM? Convidar, eu já o convidei para fazermos isso. Não, mas era só dos aerogramas. Tá bom. Não, porque esse material, na verdade... O convite acabou de ser expandido para tudo, Miguel. O convite acabou de ser expandido, aproveita. Printa a imagem e manda. Um convite do Reinaldo não é uma honra até trabalhar... Não, o convite foi do Peter, tá aqui escrito, foi do Peter. Peter também? Não, o Peter, ele quer o produto acabado. O Reinaldo, ele faz o produto. É diferente. O Reinaldo, o que eu posso ajudar e coisa é um pouco que eu tenho e juntar
e o pouco de cada um, o pouco de informação que cada um traz, aí sim. Mas isso demanda tempo, demanda pesquisa e atenção, foco. Uma coisa que o Reinaldo tem muito, que eu não tenho, é foco. Eu hoje, por exemplo, eu estou curtindo esses inteiros postais. Aí, pô, legal, juntei. Amanhã, filho, eu estou mexendo no boletim da SPP, ou estou mexendo na minha coleção de maquin, ou tento montar a coleção de Segunda Guerra que não sai para canto nenhum. Então, eu não sou atento a detalhes. Você vê, nessa pequena apresentação, que eu podia ter me esmerado um pouco mais e posto um pouco mais de informação, para dar uma enrolada, entendeu? Daquela, pô... Vocês viram a foto que o Igor pôs minha lá de terno e gravata? Eu estou parecendo um doutor, rapaz. Fiquei bonito pra caramba. Ele usou a foto que vai ser usada em outro lugar. Mas tudo bem. Eu não tenho eu não sou observador. O Reinaldo vai lá, ele busca... Ó, você vê, esse envelope mundial. Eu não tinha reparado que não tinha Brasil no envelope. Muito menos que estava no verso do envelope. Eu olhei, não, é bonito, escaneei a frente e pau no gato. Bora? Eu não sou tão observador. Eu tento, assim, vejo, pô, é bacana, vou guardar, vou separar e vou juntando, vou acumulando. Eu sou praticamente um acumulador. Agora, Miguel, os artigos que você publicou nos últimos números da SPP pode servir de base para uma catalogação da RHM. Já é um início. Isso aí, papel, bem antes de eu usar fralda. Obrigado, chamou de velho agora. Ele tinha esse material, ele tinha catalogado. É que se eu ficar contando história aqui, eu acho que nós vamos... coisa. Mas ó, o Reinaldo um dia me convidou para ir no apartamento dele, porque eu tenho uma coleção de aerograma. Aí eu falei, beleza, né, Mená? Vou lá. Aí peguei uma sacola, não sei se vocês sabem aquela sacola tipo do Marek, aquela sacola de loja filatélica. Porra, eu joguei a porra da pasta todinha lá dentro, umas pastas grossas que o Tony tinha me dado da empresa que ele trabalhava, como é que chamava lá? Da Prada? Da Prada. Umas pastas assim. Meu, a pasta estava assim, ó, estufada, os aerogramas estavam tudo pá. Aí cheguei lá no apartamento do Reinaldo, tá aqui. Aí o Reinaldo pega uma pastinha, assim, vou mostrar para não ver que é mentira. Os meus estavam numa pasta toda gorda. Aí chego lá, o Reinaldo abre lá a portinhola do arquivo, pega uma caixinha, tira uma pasta. Tá. Então, aí, aqui, ó, essa é uma das pastas dos aerogramas. Tudo isso eu fiz do ano passado para cá, porque eu falei, não, olha, você arrumou, pô, tudo organizadinho, tudo bonitinho e tal. Aí peguei o endereço do cara que faz os estojos, pode ligar para a SPP que ele faz lá, bacana, a gente passa coisa, ou pode ligar para mim, para o Reinaldo, para todo mundo, ó, estojinho barato, pastinha, agora tá tudo assim. Aquela pastona que estava gorda, virou 7 estojos desse. 7. E eu levei numa pasta só, tudo emboroscado. Então, a diferença minha para determinadas coisas, para aquele colecionador que agora não, agora eu faço tudo em pastinha. Se eu ter o computador daqui mostrar para vocês, olha a quantidade de estojinho que tem com material filatélico. Ó, primeiro andar, segundo andar, deixa eu abrir a porta direita aqui. Hein, rapaz? Ó, e tudo colorido, ó, pasta azul, pasta cor de vinho, amarela, vermelha. Eu gosto de cor também. É outra coisa que eu não gosto de nada preto e branco, a não ser o meu time, que é branco, peixe, o meu Botafogo do Rio também, que é o parceiro. Mas eu gosto das coisas coloridas. Então, ali tem Portugal, Inglaterra, Maquin, e tem uma DDR também, que ninguém é de ferro, né? Tem que se divertir também. Mas, assim, então, essa é a diferença. O Reinaldo já tem um foco. Pode falar, Luciano. Estou saindo. Somário. Tchau, Miguel. Um abraço e obrigado pelo material que eu mostrei aí. Muita coisa, eu sei que você sabe que veio de você. Estou me chamando. Obedece para não ter problema.
que eu queria deixar aqui registrada, né, é que eu gosto muito do trabalho do Miguel no sentido dele estar voltado para o colecionismo e a preservação de material moderno, né, que hoje, talvez eu possa estar enganado, não tem um apelo tão forte no meio filatélico, né? O material clássico ele tem um glamour diferenciado, ele tem um apelo mercadológico diferenciado, mas a questão é que muitas coisas que hoje são vistas como menores na filatelia, daqui a algum tempo vão ter uma relevância muito grande. É uma questão que eu não me esqueço nunca. Eu, há vários anos atrás, não importa quanto, eu morava em Belo Horizonte e havia um encontro no Parque Municipal. E eu me lembro perfeitamente de um senhor, um filatelista antigo desse grupo de filatelistas que se reuniam lá, que eu peguei, eu era garoto ainda, um classificador com selos da série Vovó e Netinha, ele falou, fecha isso para não juntar mosca, tem que jogar areia em cima. E hoje, né, o valor desses selos estão completamente diferentes do que ele colocou nessa época. Então, acho que essa dedicação que o Miguel apresenta hoje com relação à coleção dele, né, dos inteiros postais, ainda que sejam modernos, tem uma relevância filatélica muito grande. A preservação de uma memória filatélica, de uma história filatélica, que eu acho que é de um valor assim, enorme. Né? E como você também, eu também tenho muita coisa aqui em casa, das fases pelas quais eu passei aí nessa acumulação. Mas você viu, nesse bate-papo, Luciano, eu faria uma observação importante, em casa. Que só se dá valor quando alguém publica um trabalho e se mastiga o estudo. Enquanto ninguém fizer isso, são poucas as pessoas que se dedicam a desbravar alguma coisa. Então, hoje, se coleciona algo, é porque em algum momento saiu no catálogo, e aí facilitou porque a pessoa passou a procurar aquilo. Então, os inteiros, quando eu fiz a palestra dos bilhetes postais, inteiro era uma coisa que o comerciante filatélico pedia, pelo amor de Deus, leve embora, vendia em caixas de sapato a um preço extremamente irrisório. A partir do momento que existia uma classificação, pronto, virou material de primeira qualidade. Assim foi com os autômatos, assim é com os telegramas, assim vai ser um dia com os aerogramas ou com os inteiros postais modernos. A partir do momento que tiver isso classificado, a pessoa supostamente fala, bom, então esse aqui é o que eu tenho que procurar. E aí isso ganha um certo peso, um certo valor. Infelizmente é assim. Eu diria que, na verdade, isso vale para os selos também, né? Os selos mais novos. Sim. É como o Luciano falou, né? Netinha, vovó mais, mas Netinha, por exemplo, sempre foi desprezada. Né? A série lá dos Ruth Séries sempre foi desprezada. Então, eu lembro que na época, quando eu comecei a colecionar a bisneta, né? O pessoal olhava para a minha cara com nojo. Travou, né? todo mundo? Eu levava os sacos lá e dizia assim, quer isso? Leva, vai embora, carrega. Aí depois que a coleção foi montada, começou a ter, lá no clube mesmo, mais uns 3 ou 4 começaram a colecionar aquilo também. Né? Então, é basicamente isso. A partir do momento que você formata um estudo, formata um jeito de apresentar, estimula outras pessoas a também começar a procurar e preservar. A gente, assim, até partindo para uma questão menos sofisticada, vamos dizer assim, eu me recordo que as emissões dos Emirados Árabes, a gente não comprava em cartela em jornaleiro, que não tinha valor. E hoje, quando você vê em alguns leilões, né, essas emissões, elas passaram por um processo de valorização muito grande. Não tem algo errado. Se for aquelas de jornaleiro, alguém pôs preço errado. Que elas continuam sem valor. Mas algumas foram valorizadas. Então, enfim. Eu acho que tudo tem uma lógica aí nessa preservação, né? O que eu acho gostoso nisso, quando eu comecei a colecionar inteiros postais, é porque era um investimento barato, compatível com a minha capacidade financeira e me dava a chance de estudar. Mesma coisa, a minha coleção dos aerogramas é uma coisa barata, compatível com aquilo que eu acho que eu posso gastar e me dá uma chance enorme de estudo. Então, eu acho que o que a gente sempre tem que procurar é aonde você pode, com pouco investimento, se divertir muito. E, com toda certeza, a hora que esse material tiver estudado,
vai ter uma fila de seguidores para fazer esse tipo de colecionismo, porque ele vai continuar sendo barato, existe abundância, então os aerogramas começam em 74, acabam em 2015, uma vastidão de material que dá para você estudar muito, ganhar de presente dos amigos, porque isso às vezes está ocupando espaço, e você passa o tempo. Eu ganhei quase todos. E aí é o que eu acho que é o limiar entre a acumulação e o colecionismo, né? Que é o estudo. Então, aí você dá uma cara de estudo. É o estudo, é o limiar. Eu coleciono os aerogramas e me divirto muito com eles. Bom, gente. Ensinei a fazer a medida. Bom, Miguel, te agradecer pela oportunidade, agradecer Parabéns, Miguel. os presentes, a todos os participantes. Até agora. Obrigado por concordar e aceitar a pressão em fazer a palestra aqui, em falar. Agradeço. E já deixo aqui o convite para a próxima segunda-feira. A gente vai ter o Cláudio Coelho falando sobre a reconstrução de carimbos. O mágico dos carimbos. Quinta-feira não tem? É o mago dos carimbos. Não, quinta-feira não tem. Agora é só segunda-feira. Não teremos mais SPP Conecta às quintas. Eu tenho acompanhado o trabalho do Cláudio no grupo de Império, é o mago dos carimbos. O cara, ele manda tá muito. Fazendo muita coisa mesmo. É o Paulo Aires do século XXI, é? Quase isso. Gente, obrigado a todos. Obrigado pela companhia, pela participação. Amigo. E nos vemos segunda que vem. Boa noite, bom descanso. E Miguel, vamos fazer o catálogo. Vamos. Um abraço a todos. Obrigado. Valeu, Miguel, pessoal. Muito obrigado aí pelo bate-papo. Boa noite. Boa noite. Boa noite.